a gente está falando hoje sobre como escrever um livro num mundo agitado, né? A gente vai discutir, de fato, né, como aprender a circunscrever a sua prioridade, fazer jus ao seu projeto, pensar grande, não se intimidar em seguida com isso. Em seguida, eu falei para vocês se inscreverem no seminário 7 equívocos que escritores iniciantes cometem e como superá-los. E agora a gente está falando sobre qual é a sua prioridade, como circunscrever a prioridade, aquilo que é importante em um determinado momento, né? A gente também estava falando da lista de afazeres. Todos nós temos uma lista de afazeres que a gente costuma, né, preencher. Vocês têm uma lista de afazeres? Carol, Jaqueline, Stênio, Meg, Naná, Vinícius, beleza? A gente estava com 40 pessoas, agora caiu pela metade, mas eu acho que o pessoal vai entrando com o tempo, não é mesmo? Voltou, beleza. Maravilha. Gente, normalmente a gente tem 25 tarefas, né, para fazer durante a semana. 25, 30 tarefas para fazer durante a semana, né? O que costuma acontecer, né, nessas tarefas é que a gente... que essa lista de tarefas, ela se torna um pouco tirânica. O que acontece é que quando a gente vê aquelas 30 coisas, a gente às vezes consegue fazer 20 coisas daquilo que a gente se propôs na semana, e a gente termina a semana estafado, completamente exaurido, não é? E frustrado, né? Porque é uma lista sempre meio impossível, né? E agora eu queria que vocês, por exemplo, pegassem uma lista, ou a próxima vez que vocês fossem fazer uma lista de tarefas, que vocês procurassem pegar essa lista de 25, né, atividades e reduzir a 5 atividades. 5 atividades. Você fala, nossa, Thiago, mas caramba, mas eu vou deixar muita coisa de lado. Pois é, existe um princípio, né, que é um princípio muito usado no mundo do... Né, eu trabalho com canais online, com cursos online, e muita gente desse meio fala do princípio do 20-80. O que é o princípio do 20-80? Normalmente, 20% das coisas que você faz é o que gera 80% dos seus resultados, né? Então, justamente, prioridade é aquilo, atividade que mais vai se aproximar do seu livro, né? Do seu ofício, da sua escrita. O que são os 20%? Né? Qual que é, vamos dizer, para você, a essência dessas atividades? Aí você vai circunscrever essas 5 atividades da semana e você vai priorizar, você vai colocar a primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa, o que é mais importante? De modo que se você fizer as primeiras 2 coisas mais importantes da sua semana, você vai terminar a semana contente porque você fez as suas prioridades, não é? Qual é a atividade que mais se aproxima do seu ofício? E atenção, né, gente? Eu acho que muitas vezes a atividade que mais se aproxima do nosso ofício é a criação das condições, né? É uma comunidade, é uma formação, são recursos de desbloqueio. É basicamente a maneira mais rápida, né, que começa com a criação de condições para você poder escrever, não é? Em segundo lugar, eu queria falar sobre um tema que, embora acho que muitos escritores são muito focados, né? Muitos de nós somos muito focados, mas tem muita gente que tem 1000 coisas para fazer. E a gente vive com o celular sempre do lado, não é? Não sei quem leu a descrição, o meu e-mail e a descrição no Instagram, não é? A gente está falando aqui também da ideia da multitarefa, que é basicamente um malogro, né? Basicamente uma enganação, não é? Da ideia da multitarefa, que é justamente viver com o celular do teu lado. Ou seja, você vai fazer, você vai escrever, está sempre com o celular do teu lado. Você está no computador escrevendo o teu livro, mas você está com o celular do seu lado. Vibra o seu celular, você vai ver o que aconteceu, e automaticamente você vai ver o Instagram para ver se algum like, sabe assim? A gente automatizou isso virou uma inércia, né? A atividade da multitarefa, não é? Tem um estudo, que é um estudo assombroso, né, tocado em 2009 por um pesquisador chamado Clifford Ness, da Universidade de Stanford, né? Ele colocou 2 grupos num laboratório, né? Um dos grupos que era constituído por pessoas que se diziam muito boas em multitarefa. Eu faço muito bem em várias coisas. Eu sei atender o celular, eu sei pensar, eu sei comer, tomar café ao mesmo tempo. E, por outro lado, um segundo grupo que se dizia péssimo em fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né?
eu me enquadro um pouco nessa categoria. Eu não consigo, às vezes, ouvir o que alguém está falando e olhar no celular ao mesmo tempo, por exemplo. Eu não consigo, às vezes, dirigir, decidir se eu vou para a esquerda ou para a direita e conversar sobre... Então, muitas vezes, eu posso até falar uma bobagem, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né? Basicamente isso. Né? O que o pessoal descobriu é que os adeptos da multitarefa, eles não conseguiram separar informações essenciais de informações irrelevantes. Eles não conseguiram, em segundo lugar, absorver as coisas que aprendiam ou organizar as ideias de forma integrada. E, em terceiro lugar, e pior, eles levavam mais tempo, às vezes o dobro de tempo, para fazer as mesmas coisas que as pessoas focadas faziam. Ou seja, eles faziam mal, eles duravam mais tempo para fazer. E a atenção deles estava sempre num nível superficial, né? Ou seja, se você leva o dobro de tempo para fazer, por que você não faz uma coisa e depois faz outra? Né? O que você faria com o tempo que te resta se pudesse empregar metade do tempo nas coisas que você faz? Talvez seja o momento de retirar o celular da mesa de trabalho, do tempo de escrita, de desinstalar o aplicativo de e-mail do seu smartphone, ou até mesmo de deixar o seu Wi-Fi desligado enquanto você estiver fazendo a sua prioridade, que no caso em questão é escrever o seu livro. Né? Tem um segundo estudo de um sujeito chamado John Whiteskin, né? Da British Institute of Psychiatry, desculpe. Esse estudo, ele separou 3 grupos. O primeiro grupo tinha de fazer um teste de QI. Né? Os 3 grupos tinham que fazer teste de QI. Né? Mas o primeiro grupo estava com o celular desligado, silêncio na sala, e foi fazer o teste de QI. O segundo grupo tinha que fazer um teste de QI enquanto atendia celular, checava e-mail, etc. Ou seja, multitarefa. E o terceiro grupo, eles tinham que fazer o mesmo teste de QI durante o mesmo intervalo de tempo, só que sob efeito de um entorpecente. No caso, marihuana, maconha. Né? Em média, o resultado dessa pesquisa aqui, em média, o grupo da multitarefa fazia 11 pontos a menos que o grupo focado, ou seja, é muita coisa. Esse é um resultado, uma diferença. 11 pontos no teste QI é uma diferença enorme, né? E esse resultado era 2 vezes pior do que aquele grupo que era obrigado a fazer o teste de QI sob efeito da marihuana. É isso mesmo. Sob efeito da maconha, o sujeito fazia 6 pontos a mais, né, do que o sujeito, vamos dizer, à mercê da multitarefa. Né? A multitarefa era equivalente a um sujeito que tinha ficado 36 horas sem dormir. Né? Eu queria perguntar para vocês já escreveram com o celular do lado? Respondam para mim agora. Né? Você já escreveu? Quem já escreveu com o laptop e o celularzinho do lado? Responde para mim. Benedita, gostando muito, maravilha, Rodrigo. Patrícia, seja bem-vinda. Aê, Nessa, tudo bem? Meg, almoçando e assistindo. Ótimo. Multitarefa, Meg. Mas no caso, tudo bem, porque você não vai engasgar a sua multitarefa. Benedita, para mim, uma coisa cada vez, sempre, nesse de foco, sim, sempre no trabalho, sempre. Eu não. Beleza, Eduardo. Maravilha, Eduardo. Tá. Bom, mas muitos de nós ficamos, eu também já, né, assim, quando eu estou trabalhando durante a tarde, eu sempre fico com o celular, né? E muitas vezes a gente escreve no celular e às vezes tem alguém lá que escreve no WhatsApp e tal. Mas sempre com o celular, beleza. Pois é, pessoal. Bom, agora eu acho que a gente devia, vamos ver, assim, uma pergunta, né? O que significa disciplina? Né? É engraçado, porque essa é uma palavra que, dependendo da idade, né, que a gente faz essa pergunta, ela significa diferentes coisas. Por exemplo, para as crianças, você fala em disciplina é punição. Né? Disciplina é castigo, né? Disciplina é alguma coisa que que fazem com você quando você fez alguma coisa errada. Para um adulto, disciplina significa força de vontade, né? Mas o que é a disciplina? Né? A disciplina, ela é um esforço seletivo para fazer algo até que aquilo se torne um hábito. Disciplina não é força de vontade. A disciplina é um esforço seletivo, ou seja, é uma força de vontade empregada temporariamente sobre algum hábito, né, até que esse hábito se torne, fique enraizado, né, ou seja, até que de fato essa atividade se torne um hábito. Porque o hábito não exige força de vontade. Né?
Quem tem filho, quem tem sobrinho ou sobrinha muito próximos, sabe, né? Ou se lembra, pelo menos, de quanto tempo leva para uma criança adquirir o hábito de escovar os dentes. Hoje em dia, a gente acorda às 4h30 da manhã, a gente não precisa de força de vontade para escovar os dentes. A gente vai para o banheiro, escova os dentes, sonolento, às 4h30 da manhã, 5 horas, 6 horas, 7 horas, que seja, né, no horário que seja, você vai lá e escova os dentes. Né? Você não está demandando essa energia da força de vontade, né? Porque você não precisa mais disso. Isso já foi inoculado, né? Isso já se transformou num hábito. E você vê, nas crianças leva anos, né? A criança ainda, sei lá, está com 9 anos, está lá na frente da televisão. Você já escovou os dentes? Não, né? Foi um esforço que os seus pais empreenderam, né, com você, para que isso se transformasse num hábito para você, né? E a maravilha é isso, o hábito não exige força de vontade. A disciplina, então, vamos dizer, é um esforço deliberado e temporário. Ele tem que ser temporário. Em quanto tempo leva, né? Eu acho que tem uma ideia que é assim, a gente não escolhe o futuro que a gente vai ter. A gente escolhe os hábitos e os hábitos escolhem o nosso futuro. Você não escolhe o futuro que você vai ter. Você escolhe os próprios hábitos e os hábitos escolhem o seu futuro. Se você escolher como seu hábito escrever, o hábito de escrita vai te tornar um escritor. Você não escolhe ser escritor, você escolhe os hábitos. Você escolhe escrever a cada dia, dia após dia. Não é? É basicamente isso. Não é? Tem um estudo da Philippa Lely, da Universidade College de London, né, que muita gente fala, quanto tempo leva para um hábito virar um hábito, né, para uma atividade virar um hábito. E isso é controverso, né, porque muita gente estava se citando, tem muitos estudos que citam uns aos outros e nenhum cita a fonte, a pesquisa de fato. Essa moça, ela fez a pesquisa e ela tirou, ela depreendeu o seguinte resultado: leva 66 dias, em média, para você inocular um hábito, ou seja, para você adquirir um hábito, para que esse hábito, essa atividade não exija mais força de vontade, não é? O esforço, isso é em média, gente. Com certeza, se você for parar de fumar, por exemplo, vai levar mais tempo que isso, né? Ou pode levar, dependendo da atividade que você for fazer, menos tempo do que isso, não é? Isso é variável, esse tipo de hábito. Ele é variável. Ou seja, qual que é o problema? Né? É que muita gente larga a mão antes, ou seja, fala, eu já estou fazendo aqui há 20 dias, então eu vou deixar rolar. Só que não, você precisava ficar um pouco mais de tempo, você precisava se esforçar um pouco mais de tempo, até que você não precisasse se esforçar mais. O esforço, ele precisa durar o suficiente. O problema é que o pessoal confia no hábito cedo demais, né? Eles param de focar cedo demais, né? Tem o sujeito que todos conhecem, o Seinfeld. Se não conhecem, já ouviram falar e tal, já viram alguma ele tem uma série cômica, né, dos anos, acho que anos 80, anos 90, fez um sucesso tremendo. Esse cara, ele é milionário esse cara, ele fez, não sei, eu tava vendo uma pesquisa desse cara, fez 250 milhões há 10 anos, é uma coisa maluca, assim, né, há 10 anos, assim, por ano, né, e ele ainda faz muito dinheiro, é um comediante famoso. Uma vez ele foi abordado por um rapaz mais jovem que assistia às suas performances, aos seus stand-ups, não é? E ele perguntou pro Seinfeld no final que era um bar, né? Os stand-ups eram muitas vezes em bares, não só em teatros, mas às vezes em bares com palco. Ele perguntou o que ele aconselhava para um comediante iniciante, né, a se tornar, né, um sujeito bom, né, um bom comediante. O que ele respondeu? Ele falou: compre um calendário. Sabe esses calendários de prender na parede? Então, compra um calendário, compra uma caneta piloto vermelha e escreva durante um ano inteiro uma piada por dia. Uma piada por dia. Não é? Veja, ele não está falando de uma peça teatral, ele não está falando de um stand-up de 1 hora, ele não está falando de um roteiro, disso ou daquilo, ele está falando de uma piada por dia. É o equivalente para a gente a 100 palavras por dia. Qual que é o sentido do desafio das 100 palavras? Que vocês introjetem o hábito das 100 palavras. Ou seja, o Seinfeld falou, escreva uma piada por dia ao longo de um ano. Né? Muito em breve, a questão não vai ser com escrever ou não uma piada. Vai ser não quebrar a corrente.
né? Não quebrar o elo, ou seja, vai ser, hoje eu vou contar minha piada, hoje eu vou escrever a minha piada, né? Isso é fascinante e é fundamental para a gente. E, gente, é verdade, é isso. A partir do momento, você vai escrever todos os dias e vai se tratar de escrever todos os dias. Agora a gente vai para um passo seguinte. Qual que é o passo seguinte? Que é a reserva de blocos de tempo, né? Para construir uma disciplina. Se você escreve 100 palavras por dia, tem uma das participantes do desafio me escreveu no DM lá, na direct message no Instagram, e ela escreveu assim, falando, olha, eu estou escrevendo em todos os intervalos. Eu tenho que esperar alguma coisa, eu estou no Uber, eu estou num ponto de ônibus, eu estou almoçando, durante o almoço eu vou lá e escrevo minhas 100 palavras por dia. Você vê, ela está usando intervalos, né? Mas em algum momento ela vai precisar reservar um bloco de tempo, né? Você começa com intervalo, você começa com uma piada por dia, às vezes no ônibus, às vezes escovando os dentes, porque quando você começa a ter essa rotina, né, isso vai se inoculando, isso vai fazendo parte de você. Em algum momento você vai estipular um bloco, né? E o bloco tem tudo a ver com os seus objetivos, gente. A gente está falando de prioridades. Veja bem o encadeamento. Olha só. Está falando de prioridades, a gente está falando de multitarefa. Depois a gente falou, não é? Sobre fazer o mínimo necessário. E depois a gente falou de estipular essas metas e estipular metas ambiciosas, que sejam, por exemplo, escrever um livro de contos, não é? Estipular metas tem muito mais a ver com estar preparado para os momentos que importam, né? No momento em que você tem um contato com uma editora e tem um livro, né, na gaveta, por exemplo, né? A gente fica muitas vezes com medo de crescer, né? Muito porque a gente não se preparou para o crescimento. Estipular metas tem a ver com estar preparado para esse crescimento que você deseja para você, né? Muitas vezes a gente fala, eu não quero crescer, eu quero fazer meu trabalho, eu quero fazer um trabalho qualquer, eu quero escrever para mim, né? Muitas vezes quando a pessoa cresce rápido demais, ela vai se sentir intimidada com o próprio crescimento, ela vai falar, não, eu quero fazer uma coisa tranquilinha, quero fazer uma coisa de boa, não é? E ela vai se inibir, por exemplo, ela vai sentir um pouco de medo, é uma fobia do crescimento. Isso acontece, se preparem, porque é isso, escrevendo um livro, né? Se você começa a ter leitores, isso assusta, né? E o bloco de tempo é uma maneira de você se preservar, se defender dessa resistência psíquica ao crescimento, não é? Reservar blocos de tempo é necessário. O que é bloco de tempo? Todo dia de manhã das 6 às 8, por exemplo. Todo dia de manhã das 5h30 às 7h30. Todo dia de manhã... normalmente, as pessoas fazem suas prioridades depois de pagar a conta, depois de fazer todas as coisas do dia, depois de botar a criança botar a criança para dormir, às 9h30 da noite, cansado, exaurido, aí você vai fazer o que é a tua prioridade. Isso não faz sentido, não é? Você precisa reservar um bloco de tempo, de preferência cedo, sabe? De preferência de manhã, ou de preferência num tempo que você se sinta com energia, né? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental, né? Bom, é isso, essa ideia de se preparar para começar. Eu estipulo esse tempo aqui, ó, tá 2 horas por dia. Né? Eu pulei aqui, porque eu errei aqui na ordem dos slides, eu avancei um pouquinho. São 2 horas por dia que eu reservo. Né? Aí você fala, Thiago, é muita coisa 2 horas por dia. É coisa demais 2 horas por dia. Cara, é impossível. Não tem cabimento 2 horas por dia. Pois é. A questão, pessoal, é que você precisa, nessas 2 horas, por que mais tempo do que você tinha estipulado? Porque você precisa se preparar para começar. Quando a gente senta para escrever, muitas vezes a gente não escreve de imediato. Né? Você precisa sentar, você vai desligar o seu Wi-Fi, você vai desligar o seu celular, você vai deitar um pouco no sofá, você vai olhar para o seu caderno, né? Você vai, assim, entrar no... Sabe quando você vai dormir? A gente se prepara para dormir, não é que a gente, né, tá lá com roupa do trabalho, chega, preciso dormir já, aí deita e dorme. Isso não acontece. Você se prepara, você vai silenciando, você vai calando, você escova os dentes, você faz um micro ritual, né? Isso tá dentro das 2 horas. Depois você precisa, né, você está começando a escrever o livro, você sente necessidade de estruturar o seu livro, né? E aí depois você sente necessidade de ler os textos relacionados para poder estruturar o teu livro. Às vezes é um artigo, às vezes é um conto. Preciso ler esse conto aqui do
Preciso ler esse livro do Montalbán, preciso ler esse conto do Gabriel Garcia Marques, eu preciso ler esse texto aqui. Sei lá, você precisa, de alguma forma, entrar. Às vezes você sente necessidade de algumas leituras para entrar, ou ler poesia, às vezes para entrar na linguagem, ou escutar uma música específica para entrar no clima, né? Você precisa revisar o que você escreveu antes, muitas vezes isso te ajuda a entrar no clima, né? Você precisa de um tempo para fazer um café, para se distrair, ou seja, você escreve um pouco, aí você senta no sofá, né? Aí você volta para a mesa, né? E você precisa de tudo isso com o celular desligado, sem Instagram, sem Facebook, sem e-mail, sem Twitter, sem celular, em média, né? Qual que é a essência das 2 horas por dia? A essência é fazendo menos, ou seja, priorizando a prioridade, parece uma redundância isso, mas não é, priorizando a prioridade, né? Você vai estar aberto para o fato de que dentro de cada prioridade tem sempre mais a fazer do que você havia planejado inicialmente. Normalmente as pessoas reservam um tempo muito curto, né? E falam, eu preciso revisar o texto da semana passada. Aí passa a segunda, a terça e a quarta revisando o texto da semana anterior, e aí desanima, porque, escrevi pouco essa semana, porque eu estava revisando o texto da semana passada. Né? Aí não avança no capítulo 2, não avança no capítulo 3. Você entende? Né? Você vai, de alguma maneira, se deixando levar pelas preparações da escrita. Por isso que você tem que reservar mais tempo, tem que fazer menos, e dentro desse menos você precisa fazer mais do que aquilo que você tinha previsto anteriormente. Pessoal, é isso. É isso. Isso é tesouro. Isso é tesouro. Eu queria agradecer a participação de todos vocês que estão aqui comigo. Muito obrigado, Cristiane, Sônia, Meg, Regina, Cristiane de novo. E deixar o convite, não é? Mais uma vez, para que, se vocês não se inscreveram no seminário gratuito 7 equívocos que escritores iniciantes cometem, se inscrevam no seminário. Não é? Vou voltar aqui, lá para o começo. O seminário é este aqui. 7 equívocos que escritores iniciantes cometem e como superá-los. As inscrições estão se encerrando. O seminário é gratuito, online, não perca tempo. Muito obrigado pela participação, um grande abraço e um excelente feriado para cada um de vocês. Tchau!